A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegre o teu coração por estar na casa de Deus. Alegre o teu coração por estar buscando ao Senhor, por estar servindo ao Senhor. Alegre o teu coração. Nós sabemos que muitas são as aflições do justo, mas Deus guarda e livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus guarda e livra de todas. Não se preocupe. Não se preocupe. O livramento de Deus está vindo para a tua vida. Deixa eu te dar um conselho. Tire o olho da provação. Tire o olho da luta e coloque os olhos na promessa de Deus. Rabacandaramana. Tire o olho da luta e da provação e coloque o olho na promessa de Deus. Porque muitos estão tirando o olho da promessa e colocando o olho na luta, na provação. E aí não alcançam a promessa, porque valorizam a luta e a prova e não a promessa. Então tire hoje o olho da luta, o olho da prova e coloque o olho na promessa de Deus, porque a promessa de Deus não vai falhar se você for fiel, se você perseverar. Números 23, 19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria, prometeria e não cumpriria. O que Deus falou, se você perseverar, vai acontecer. O que Deus prometeu, se você perseverar, vai acontecer. Mas tira o olho da luta, tira o olho do adversário, tira o olho do inimigo que tem se levantado e coloca os teus olhos hoje na promessa que Deus fez na tua vida. Labaxaramanai. Aleluias. Coloque os olhos na promessa de Deus, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. A promessa de Deus não vai falhar. A promessa de Deus vai se cumprir. Marcos capítulo 13, versículo 31 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 55, 10: assim como a chuva e a neve descem do céu para a terra, e para lá não tornam, mas antes regam a terra, e faz produzir semente ao que semeia e pão ao que tem fome, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Labaxaracandaраmanai. Não tornará para mim vazia, mas cumprirá naquilo ao qual eu a enviei, cumprirá com a minha vontade. Ei, assim como a chuva, ela faz a terra fecundar, faz a terra germinar, produzir fruto, produzir semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai produzir a vitória na tua vida. A palavra que foi liberada vai acontecer. A palavra que foi liberada, meu irmão, minha irmã, cumprir-se-á na nossa vida. Mas tira os olhos hoje da luta, tira os olhos hoje do adversário, tire os olhos hoje da provação e coloque os teus olhos na promessa que Deus fez. Xarabalabalás. Recandaramanai. Debriasto decravia nubria supiarevia shurianda labalás. Creia. Deus não é homem para que minta. O que Ele falou para ti é verdade. Deus está trabalhando. Você não percebeu, não? Que Deus está trabalhando. Deus está moldando o teu caráter. Deus está moldando você, vaso. Lamaxaramanai. Vaso, Deus está te moldando. Você não entendeu o que Deus está fazendo ainda? Deus está te moldando e fazendo de você um vaso novo.
Deus está te moldando e fazendo de você o vaso que Ele quer que você seja. Arabacanda, arabalás. Shemanarabalabás, turianda, alabalás. Deus está fazendo de você um vaso de honra. Moer o vaso para fazer um vaso novo dói. Às vezes o processo dói. Porque ele pega o vaso e vai moendo, pouquinho a pouquinho, para virar aquele farelinho. Aquele pozinho para ele pegar e amassar novamente. Primeiro o processo de moer dói, depois vem o processo de amassar. Deus está te amassando. Deus está te amassando o vaso. Para você virar o vaso que Ele quer. Para você virar o vaso que Ele quer que você seja. O processo está ali, ó, te amassando. Lamanai, alabassurianda, lamanai. Está doendo? Mas é o processo para você ficar do tamanho que Ele quer que você fique. Deus quer que você cresça para baixo, não para cima. Não entendi, apóstolo. Muitas pessoas querem crescer só para cima, querem mostrar o edifício que ela se tornou, mas não tem nenhum alicerce. Não tem nenhum alicerce. Na primeira luta quer desviar, na primeira luta quer abandonar tudo, na primeira luta quer desistir, na primeira prova quer voltar atrás. Ei, Deus está fazendo você crescer para baixo, para ter raízes. Para ter raízes. Aleluia. O dia que a minha esposa foi comprar o apartamento que nós moramos hoje, nós chegamos lá, fomos ver, e aí a proprietária do apartamento foi mostrar o apartamento, depois foi mostrar a garagem, e o vizinho do lado, ele estava lá na garagem, e ele falou: o único defeito deste prédio é que ele é o prédio mais seguro de Manaus. E ele começou a mostrar as colunas enormes. Colunas enormes. E ele falou: além de tudo isto, este prédio está em cima de uma laje. Embaixo dele tem uma rocha. Mas você passa na frente do prédio, você não vê as colunas que estão para baixo. Você só vê o prédio, a altura, a fachada. Você não vê as colunas que estão sustentando aquele prédio. As pessoas olham para você e falam: nossa, a irmã é cheia do Espírito Santo. O irmão é cheio do Espírito Santo, mas não sabe que antes de você crescer para cima, você cresceu para baixo, fincando a tua estrutura na rocha que é Cristo. Aleluia. Na rocha que é Cristo. Lamanai de que a sorrabacanda alabalás. Tem que crescer para baixo, irmão. Tem que ter alicerce na presença de Deus. Tem que ter alicerce na presença do Senhor. Tem que estar firmado na laje, na rocha que é Cristo. Rabacanda, labassurianda, lamanai. Hacharabalabasturianda, labalás. Se você olhar o tamanho de uma árvore, não se assuste o que eu vou falar. A mesma altura que a árvore tem para cima, geralmente ela tem para baixo de raiz. O mesmo tamanho da altura da árvore para cima é o mesmo tamanho da raiz, ou seja, ela cresceu uniforme, ela está alta, mas para baixo tem uma estrutura. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, muitas árvores caem, mas aquela árvore que cresceu a mesma estatura, tanto para cima como para baixo, ela está firme. É por isso que você vê crente, parece que está cheio do Espírito Santo, está no altar e faz aquele barulho, aquele alvoroço, daqui a pouco está desviado, só cresceu para cima.
não tinha estrutura de oração, não tinha estrutura de jejum, não tinha estrutura espiritual, não tinha alicerce espiritual, e acabou caindo, e é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos querer ser só uma vitrine, nós devemos ter uma estrutura, um alicerce espiritual. A minha vida tem que estar firmada espiritualmente na rocha que é Cristo. Eu tenho que ter um alicerce, meus irmãos, que todos não conhecem. Ninguém conhece o alicerce de oração do apóstolo, o alicerce de jejum do apóstolo, a vida que o apóstolo tem com Deus. Mas Deus está vendo a minha estrutura que está firmada na rocha, e assim tem que ser você. Você tem que estar firmado, aleluia, na rocha que é Cristo. Você tem que ter alicerces. Se você não tinha crescido para baixo, comece hoje, meu irmão e minha irmã, a orar mais, a jejuar mais, porque crescer para baixo dá trabalho e não aparece. Para você fazer o alicerce, você tem que cavar, preparar a estrutura, preparar a caixaria, preparar colunas de ferro, e depois você vem com o concreto. E toda aquela estrutura que você fez, que você teve trabalho, cavou, lutou, ninguém vê. Só vê a casa. Nossa, que casa linda, né? Nossa, que prédio lindo. Nossa, olha lá aquela casa que linda. Mas não sabe a estrutura que tem. É assim que você tem que ser. Ter uma estrutura espiritual, firmado na rocha. Firmado na rocha. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aleluias. Versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Isso aqui é o final do sermão da montanha. Jesus falando: todos que escutaram a minha palavra e guardaram no seu coração. Jesus passou 3 dias ensinando. 3 dias ele passou ensinando, e ele diz no final do seu sermão da montanha: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, executa, vive a palavra, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, sem sensibilidade, que não vigia, que não tem cuidado, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, a sua queda. Prestou atenção? A mesma luta que o que está na rocha passa, o que está na areia passa. Está aqui, ó, a mesma luta. Aleluia. Versículo 25, olha aí. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 27, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É a mesma luta que um crente que está alicerçado passa. O que não está passa, só tem uma diferença: o que tem alicerce, o que cresceu para baixo não cai. Labacharamanaya labalás, porque está firmado em Jesus, está firmado na rocha, está firmado na palavra.
está firmado nas promessas de Deus e sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não está com o olho na luta, não está com o olho na prova, mas está com os olhos na promessa que Deus fez. Ei, se você colocar os olhos na promessa, você vai viver todas as promessas de Deus na tua vida. Você vai viver todas as promessas de Deus na tua vida se você colocar os olhos na promessa. Mas se você colocar os olhos na luta, você não vai viver as promessas. Vai ser igual aquele capitão. Samaria estava cercada, rodeada pelos inimigos. E ali o rei foi até Eliseu. E Eliseu olhou para ele e falou: esta hora, amanhã, neste mesmo horário, haverá 2 medidas de trigo. 2 medidas de trigo por um ciclo. 1 medida de trigo, por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Vai ter comida à vontade amanhã, nesta hora. O capitão olhou para ele e falou: nem que ainda Deus abra a janela do céu, isto acontecerá. Eliseu olhou para ele e falou: você vai ver, mas você não vai comer, porque você está duvidando. E naquela mesma hora, os leprosos voltaram e disseram: olha, os sírios bateram retirada, os sírios foram embora, e tem comida à vontade. Aí o povo, o que fizeram? Saíram correndo, o capitão entrou na frente para impedir que eles passassem, o povo passou por cima e ele morreu pisoteado. Se você crer e colocar os olhos na promessa, você vai comer da promessa, você vai viver a promessa. Agora, se você não colocar os olhos na promessa, você pode ver e não comer, você pode ver e não viver a promessa. Coloque os teus olhos na promessa de Deus hoje. Coloque os teus olhos na promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. E a Bíblia fala que Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Receba paz. Descansa, irmão. Aquele que prometeu não falha. Descansa, aquele que prometeu não falha. Labá, xaramanaya, labalai.